Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui para fazer a revisão e correção da atividade da quarta semana de agosto. Vimos na quarta semana que o assunto abordado foi citologia, tá? A gente vai estudar primeiramente o mapa conceitual que foi disponibilizado para vocês e posteriormente as atividades que também foram disponibilizadas lá no arquivo Word, lá na plataforma do Classroom. Então, analisando aqui o mapa conceitual sobre citologia, a gente pode dividir ele em três partes, o que é a classificação e os componentes da célula, tá? Então, o que é a citologia? Citologia é o estudo da célula. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, o que é uma célula? A célula é a unidade básica do organismo, ou seja, para o organismo ser considerado ser vivo ou ter vida, ele precisa ser constituído de célula. Na classificação, quando se fala da classificação das células, a gente deve lembrar que existem duas classificações. As células procariontes, onde a gente vai ter representantes as bactérias, tá? E as células eucariontes, onde a gente vai ter dois grupos distintos, que são os vegetais, onde vai ter os representantes as plantas, e os animais, que é a célula animal, a célula eucarionte animal, que vai ter como representante aí os animais. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, qual a diferença entre as células procarionte e as eucariontes? A procarionte, ela já, como o próprio nome, a etimologia do nome já diz, pro, vem lá do grego, primeiro, cariontes, vem de cário, que significa núcleo, ou seja, as células procariontes vão ser aquelas primeiras células, aquelas células bem rudimentares, onde vão apresentar algumas estruturas que lá as eucariontes, elas já apresentam diferenciação, tá? Então, dando continuidade, quando a gente fala dos componentes da célula, a gente deve lembrar que existem três grandes estruturas: o citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática. O citoplasma, por exemplo, é uma estrutura bem complexa, tá? Onde abriga as organelas e o núcleo celular, que tem a função principalmente de armazenar as substâncias químicas essenciais para a manutenção da vida. Já o núcleo, ele abriga o material genético, no caso os ácidos nucleicos, que a gente conhece como DNA e o RNA. E tem como função controlar as atividades celulares. Já a membrana plasmática, ela é constituída de lipídios e proteínas e é responsável pelo transporte celular, controlando a entrada e saída de substâncias. E aqui a gente tem a possibilidade de visualizar também as organelas, que são estruturas que são encontradas dentro do citoplasma, no interior da célula. Cada organela dessa, ela vai desempenhar alguma função essencial para a manutenção da atividade da célula. Por exemplo, os ribossomos têm a função de sintetizar proteínas, complexos de Golgi, secreção de substâncias, sintetizar glicídios, forma os lisossomos. Temos aqui o retículo endoplasmático, que pode ser o liso ou o rugoso. O liso é o responsável pela síntese de lipídios, armazenamento e vacúolo. Já o rugoso tem como principal função a síntese de proteínas e dentre outros. Vimos na aula passada o assunto sobre citologia. Aí eu pergunto para vocês, o que é citologia? O que a citologia estuda? Então, a citologia, como falado anteriormente, é o ramo da biologia que vai estudar as células, tá? E, professor, o que é uma célula? Lembra lá daquela perguntinha que eu fiz? A célula, pessoal, é a unidade básica de um ser vivo. Então, vimos lá no mapa conceitual da aula passada o que era uma célula, os componentes da célula e a correlação e diferenciação. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Então, quando se fala dos tipos de células, vai ter as células procariontes e as células eucariontes, que vão se diferenciar aí tanto nas estruturas, como também no formato, como a gente pode observar aqui nesse mapa conceitual, que foi disponibilizado para vocês lá na plataforma do Classroom, juntamente lá com uma atividade com 3 questões, tá? Então, analisando aqui esse mapa conceitual, o que a gente pode observar? Do lado esquerdo aqui,
no lado direito, temos aqui as células procariontes. Então, quais são as características dessas células? Ausência de núcleo definido, presença de pequenas moléculas de DNA circular livres no citoplasma, conhecida aí como plasmídios, ausência de organelas membranosas, presença de ribossomos menores e menos complexos que os de eucariontes, ausência de citoesqueleto e, como representante, a gente tem um exemplo, as bactérias. Já as células eucariontes, ali que a gente tem no lado esquerdo, temos aí presença de núcleo verdadeiro com material genético envolvido por membrana nuclear, presença de organelas membranosas, retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, temos aí dentre outras. Presença de ribossomos maiores e mais complexos que as procariontes e presença de citoesqueleto. Um exemplo, a gente tem aí a célula animal e célula vegetal, tá?